sou a Larissa, prazer. Essa videoaula foi proposta para o PROAC Editais de 2021 e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre comunicação para projeto cultural, que nada mais é do que comunicação. Ela só é um pouquinho mais específica para projetos culturais devido às particularidades das leis de incentivo e dos editais de programas artísticos. Tudo que a gente aprender aqui é fácil encontrar na internet, digitar no Google. Eu vou deixar alguns links a mais para vocês depois da videoaula na descrição, para que vocês possam acompanhar e se aprofundar cada vez mais no assunto, tá bom? Então, bora lá conhecer um pouquinho sobre como funciona o mundo da comunicação? E esquecida como sou, esqueci de falar para vocês que eu também elaborei um e-book sobre o mesmo tema dessa nossa videoaula, Descomplicando a Comunicação para Projetos Culturais, e ele vai ficar disponível aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para vocês baixarem, é totalmente gratuito, só vai precisar se cadastrar, deixar o nominho, só para eu saber quantas pessoas estão baixando, se está tudo certo com os acessos. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre a comunicação é que ela começa de fato na elaboração do seu projeto cultural. Quando você vê aquele edital, quando você vê uma lei de incentivo, tem a ideia do projeto, é ali que começa a comunicação do seu projeto, combinado? Por quê, Larissa? Porque a comunicação, ela depende de tudo que o seu projeto é. Não tem como a gente falar, divulgar, mencionar qualquer coisa do seu projeto sem saber a fundo sobre o que ele se trata, certo? Então, na hora de pensar o projeto, a gente vai pensar objetivos, descrição, público-alvo, todas essas informações, orçamento também é muito importante, elas vão ser completamente responsáveis pelo que vocês vão fazer depois para divulgar esse projeto. Então, todas essas ações de comunicação que a gente vai tratar aqui, ela é o que a gente costuma chamar na nossa área de marketing cultural, marketing para projetos sociais, talvez você já tenha ouvido falar também em marketing social, e o que vai mudar de fato é como a gente vai aplicar, onde a gente vai aplicar. Mas alguns preceitos, vocês vão ver que é os mesmos, tanto que é só a gente saber adaptar para cada situação. E agora que a gente já entendeu como funciona essa parte de comunicação e marketing, o que significa isso, eu vou passar para vocês algumas regrinhas que eu considero que sejam interessantes de vocês seguirem na hora de fazer todo o planejamento de comunicação de vocês. E a primeira delas é: defina o seu público-alvo o quanto antes. Por quê? Porque quando você pensa no seu projeto, você já sabe para quem ele vai ser executado. Claro, tem particularidades. Eu vou fazer uma oficina de cerâmica e eu quero muito atuar com o público idoso. E aí, de repente, por algum motivo, você conseguiu um patrocínio para aquele projeto e nenhuma instituição de idoso quis o seu projeto. Você vai lá, vai fazer uma alteração nesse projeto e colocar o público-alvo que aceitou receber o seu projeto. Então vamos lá pensar que do nada o seu projeto foi aceito por uma instituição de adolescentes. Tudo bem, você vai precisar mudar o seu público-alvo, você vai precisar mudar todo o seu planejamento, mas você vai adaptá-lo. É muito mais fácil, certo? Então pensa sempre no público-alvo primeiro. E o seu público-alvo, ele vai ser constituído de tudo que é o seu projeto. Então ele vai ser constituído do que é o seu projeto, sobre o que ele fala, onde ele vai ser executado, cidade, instituição, estado, país, qualquer lugar onde você pense que esse projeto vai ser executado. Então, meu projeto vai ser, eu vou fazer um espetáculo teatral, meu projeto vai ser executado numa praça pública na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, certo? A gente já tem um local. Como é uma praça pública, ele é aberto a todo o público. Então, tá vendo? Você já tem um público-alvo super amplo. Por isso que é importante fazer todo esse exercício de pensar quem realmente é o seu público-alvo a fundo. Porque é nele que a gente vai centralizar toda a nossa ação de comunicação. Quando você define qual é o seu público-alvo, você vai pensar em alguns itens. Então, a gente vai pensar nosso ciclo de vida de projeto. O que significa isso? Meu projeto ele vai ter uma segunda edição? Eu estou pensando nisso? Meu projeto não, ele vai se encerrar nessa edição. Eu só quero executar ele uma vez, ano que vem eu vou fazer um novo projeto para um novo público. Isso é importante já de vocês definirem, para poder realmente pensar em como esse projeto vai se desempenhar esse ano e como você quer que ele se desempenhe ano que vem. A outra coisa que a gente tem que pensar é o grau de interesse do meu público.
Adianta eu pensar num projeto super incrível, legal, divertido, e o público tá errado? O público que eu escolhi não tem um interesse direto no meu projeto? Não adianta, meu projeto não vai conseguir executar da forma como eu planejei. Além disso, você vai pensar também na sua expectativa de público. Claro que a gente sabe que expectativa de público depende de muitos critérios. Mas a gente tem que pensar em qual é o público que a gente quer atingir, porque isso vai influenciar em quantas campanhas eu preciso fazer depois e quais campanhas eu preciso fazer depois. E a outra questão são os dados demográficos e geográficos desse público, porque dependendo da região onde esse público está, a idade que esse público tem, a escolaridade que esse público tem, a sua forma de se comunicar com ele também vai mudar. Você não fala com um senhor de 60 anos, dono de uma empresa multinacional, com sede na Itaim Bibi de São Paulo, da mesma forma que você fala com um adolescente de 13 anos de escola pública da periferia de São Paulo. São públicos completamente diferentes. Lembrando, outra coisa que eu esqueci de mencionar para vocês no começo. A gente vai tratar aqui o nosso público-alvo como o nosso consumidor. Aquela pessoa, por mais que seu projeto seja gratuito, ela está consumindo o seu projeto quando ela vai lá assistir ou fazer parte dele. Então, sim, ele é um consumidor e a gente tem que trabalhar com essa ideia para que tudo que a gente faça de comunicação com esse público, com esse consumidor, seja da forma mais personalizada possível. Bom, e para pensar esse público-alvo, existem algumas análises de marketing que talvez ajude a pensar um pouquinho sobre como é o seu projeto e que público você quer atingir. Essas análises a gente chama no marketing de análise SWOT e análise dos 4 Ps. Nossa, Larissa, tá muito complicado. Não tem nada de muito complicado, não. A análise SWOT é um termo em inglês, mas vamos simplificar aqui, que ela nada mais é do que você pensar os seus pontos fortes e fracos e das suas oportunidades e concorrências com o seu projeto. Então eu vou mapear quais podem ser os meus concorrentes, entender qual que é o projeto dele, qual é o público dele, para saber se eu estou competindo de fato lado a lado com essa pessoa. Ou se eu realmente já tenho um diferencial. Se eu já tenho um diferencial, para mim tá perfeito. Eu já sei como seguir daqui. Se eu tenho uma concorrência muito direta, eu vou ter que pensar em como cativar ainda mais o meu público. E os 4 Ps, eles são basicamente preço, quanto custa o seu produto, ele é pago, ele é gratuito, ele vai ter ingresso mais barato, qual é a praça do seu produto, o local que ele vai ser executado. O produto, de fato, que é o seu projeto, uma descrição bem básica sobre o que é o seu projeto, o que ele faz. E o último P, que é o quarto, é a promoção, que é a forma como você vai comunicar de fato e divulgar o seu projeto. Faz um mapeamento de tudo que você pensa em fazer de divulgação. Por último, e não menos importante, que a gente precisa definir no nosso público-alvo é a nossa persona. A persona, ela é um personagem fictício que vai representar diferentes tipos de consumidores. Isso significa que eu não preciso ter uma persona, eu posso ter 2, 3 ou mais. A persona, ela é constituída de nome, idade, formação escolar, as dores que ela tem, os objetivos que ela tem e a forma de consumo de mídias que ela tem. Depois que a gente criou a nossa persona, a gente vai pensar em qual é a jornada que a nossa persona faz para consumir algo dentro das mídias. Porque de nada adianta você estar presente num canal que o seu público não consome. De nada adianta você falar em linguagem culta, no português corretíssimo, sendo que o seu público não se comunica dessa forma. A gente tem que sempre pensar no receptor da mensagem que a gente está passando. Tendo tudo isso em mente, a gente consegue pensar em uma estratégia do marketing que vai ajudar a construir essa jornada de consumidor, e ela é chamada de 5 As. A assimilação é a etapa onde o seu consumidor, seu público-alvo, vai entrar em contato com o seu projeto e é onde ele vai começar a pensar se ele vai consumir o seu projeto ou não. Por isso, é tão importante pensar em público-alvo, identidade visual e a forma como você se comunica com esse público. Porque é desde o primeiro contato que ele tem com a sua comunicação que ele vai começar a pensar sobre o seu projeto. Logo depois vem a atração, ou que algumas pessoas costumam chamar de branded content, que é quando o seu público começa a pensar no seu projeto como uma escolha de fato. Ele vai entender que o seu projeto é algo que ele precisa e que ele quer consumir.
Toda a atração, ela está contida em entrelinhas da imagem de identidade visual ou em palavras gatilhos dentro da própria imagem ou do seu conteúdo escrito. A arguição é quando o público já entrou em contato com o seu projeto, ele já se sentiu atraído, mas ele vai tentar descobrir se o seu projeto de fato é bom, se o seu projeto de fato vale a pena para ele. O que isso significa? Significa que ele vai procurar uma aprovação social do seu projeto. E é por isso que é importante você ter uma presença de fato em rede social, por mais que o seu projeto não seja vinculado ou tenha um público na rede social. É porque a rede social, a internet, vai ser uma das principais formas que esse público vai conseguir pesquisar sobre o seu projeto. E aí, se o seu projeto já teve uma primeira edição, é importante que essa primeira edição tenha sido publicada em algum lugar. Se o projeto é o primeiro ano que ele vai ser executado, é importante que as pessoas consigam acessar o seu perfil ou da sua produtora. A parte da ação é quando esse público vai lá e executa a ação de querer o seu projeto. Ou ele vai comprar um ingresso, ou ele vai se matricular, ou ele vai comparecer na execução do seu projeto. E por fim, a advocacia, ela é a forma como o seu público vai disseminar a informação do seu projeto depois que ele consumir ele. Quando o seu projeto é bem executado e você se comunicou bem com o seu público, a probabilidade do seu público sair falando bem do seu projeto é praticamente 100%. É nesse momento da advocacia que a gente tem o nosso consumidor defendendo quem nós somos e quem é o nosso projeto. Ou seja, é importante que quando eu vou falar sobre o meu projeto, eu já fale para que idade que ele é, onde ele vai ser realizado, se vai ter intérprete de Libras, se vai ter acessibilidade para pessoa com deficiência, qual o valor que ele vai custar, se ele não vai custar nada. Porque aí você está quebrando todas as barreirinhas. O esforço mental dele pensar como que vai ser esse projeto, como que ele vai chegar até lá, quanto que vai custar. Tudo isso, você já está falando para ele. Então fica muito mais fácil dele tomar a decisão. Não, vou lá e vou me inscrever nesse projeto. Aqui a gente vai ter que pensar em todos os canais de comunicação existentes. E a gente também vai pensar que existem diferentes canais de comunicação. Por exemplo, nas redes sociais, a gente tem o tipo de divulgação orgânica e o tipo de divulgação pago. A divulgação orgânica é quando você publica no seu perfil da rede social e ele sai engajando com os seus seguidores, depois seus seguidores, se tiver muito engajamento, é capaz que entre na aba de explorar. Enfim, você não gasta dinheiro para fazer a sua publicação. A publicação paga, ela é aquela que você vai impulsionar, você vai injetar dinheiro dentro da rede social e fazer com que a rede social trabalhe para você, achando os públicos personalizados que você pretende encontrar. E aí você não pode deixar de lembrar da sua persona. O que a sua persona mais consome? Onde ela mais consome é onde a gente mais vai investir. Então, se ela consome muito mais rede social, a gente vai investir muito mais em rede social, fazendo publicação orgânica e paga. Se ela consome muito mais jornal impresso, a nossa comunicação vai ser muito mais focada em jornal impresso. Significa que eu vou deixar as outras comunicações de lado? Não, não significa. Eu posso ter vários tipos de canais. Mas eu tenho que focar muito mais naquele que é prioritário para minha persona. Inclusive, vocês vão ver que há personas completamente diferentes por esse Brasil. Então, se a gente pensar, por exemplo, num projeto que vai ser realizado em praça pública numa cidade do interior do estado. Cidade bem pequenininha, 10 mil habitantes, que tem um modo tradicional de vida ainda, muita tecnologia ainda não chegou lá. Talvez a melhor forma, o melhor canal de comunicar com essa pessoa seja através do carro de som, passando na rua. Por isso que eu te falo para você mapear realmente todos os tipos de comunicação, sentar e analisar quais a sua persona mais pode consumir, qual canal mais vai atingir a quantidade de público que você precisa e que você espera que vai consumir o seu projeto. Agora que a gente já tem tudo mapeado de uma forma muito ampla, nós vamos realmente sentar e pensar. Tem um orçamento. Não posso fugir de modo algum do limite desse meu orçamento. Normalmente, o orçamento de divulgação de um projeto, ele se refere a 20% do total do orçamento de produção desse mesmo projeto. Então, é esse o seu teto de gastos.
20% do total de produção deste projeto. Fotografia e filmagem podem entrar como custos de produção. E foi meio que por isso que a gente conversou antes, que é interessante mapear de fato tudo que você pretenderia fazer para depois sentar e realmente ver com o orçamento. Porque é muito difícil fazer uma comunicação perfeita com um orçamento muito pequeno. Mas é possível fazer uma comunicação eficiente com o mesmo orçamento. E é aqui que você vai pensar em como priorizar todos aqueles canais que você listou que você gostaria de divulgar o seu projeto. Então, a gente vai pensar agora num exemplo de um espetáculo musical em um teatro. Pela lei de incentivo e pelos editais, é obrigatório que você tenha durante a execução do seu projeto, algo que mencione que aquele projeto faz parte daquela lei, daquele edital, daquele patrocínio. Na hora de executar um projeto de espetáculo musical no teatro, a gente vai precisar colocar um banner, pelo menos na entrada do pessoal do teatro. Ou a gente pode pôr esse banner lá no palco. Mas vai precisar de um banner. O que mais que eu posso pensar durante a execução do meu projeto lá dentro do meu teatro? Eu posso querer pôr uma lona ali em cima, eu posso querer distribuir o programa do meu espetáculo, então falando quem são os artistas, quais músicas vão tocar primeiro, contando a história dessas músicas. Tá, e para convidar o público para assistir o meu projeto? Há diversos, né, que nem eu já mencionei antes. Jornal, redes sociais, TV, anúncio em rádio, carro de som. Será que, por exemplo, um espetáculo musical que vai ser realizado numa região que tem pouquíssimo acesso à internet, é interessante eu colocar o peso da minha divulgação nas redes sociais? Não, não é interessante. É interessante, sim, eu ter uma divulgação em redes sociais. O mundo é online, o mundo se conecta. De alguma forma, por menos acesso que tenha, é importante estar presente para documentar como prova social que você está. Mas se o meu público não tem tanto acesso à internet assim, é de extrema importância que eu pense em priorizar os demais tipos de divulgação. E aí eu tô falando de rádio, eu tô falando de televisão, eu tô falando de panfletagem, a depender de onde esse público tá e do que ele consome. Se você fizer uma análise com o assessor de imprensa daquela cidade e descobrir que o rádio atinge muito mais pessoas do que a televisão, você vai fazer um investimento mais pesado no rádio. E tem uma outra coisa que o nosso orçamento permite também. O seu orçamento, ele é um orçamento grande? Se sim, talvez seja possível você contratar uma pessoa para fazer a sua comunicação. Talvez você consiga contratar um assessor de imprensa, um designer para fazer as artes, um analista de comunicação, um social media para fazer as publicações em redes sociais. Se o orçamento é muito enxuto, talvez você tenha que fazer sozinho tudo isso. E é por isso que é importante essa videoaula, para você conhecer pelo menos um pouquinho sobre tudo que você precisa fazer. Diretamente ligado com isso que eu acabei de falar, a gente vai pensar logo em seguida na nossa identidade visual. Pensar na identidade visual do seu projeto te faz poder guiar a pessoa que vai realizar essa identidade, essa criação de artes, ou te ajudar a fazer isso com mais facilidade. E de primeira, para isso, o que você vai precisar vai ser de um briefing. Ah, Larissa, você fica falando palavras em inglês aqui. Infelizmente, se você for contratar uma pessoa, ela provavelmente vai te pedir com esse termo. Mas um briefing nada mais é do que um detalhamento, um documento que detalha tudo que você pensa sobre o seu projeto. E ali você vai falar os conceitos principais, quais palavras mais se associam com o seu projeto, qual o seu público-alvo, local de divulgação, talvez as cores que você já pensou nesse projeto. Ah, esse projeto ele já tem um logotipo, por exemplo. Eu vou pegar e levar referências visuais também para esse meu artista. Imagens que você acha que se assemelham ao seu projeto de alguma forma e que você acredita que comunique bem com o seu público. Lembrando que referências visuais não podem se apegar a gosto pessoal. Não é porque eu gosto daquela cor, não é porque eu gosto daquela imagem que talvez ela seja a melhor para comunicar o meu projeto. A partir do nosso briefing, algumas coisas vão ser elaboradas para esse projeto. A primeira delas é a logomarca. A logomarca, ela é um símbolo que representa o seu projeto.
Pode ser com uma tipografia, pode ser um ícone, pode ser ambos. Tudo isso vai ser pensado realmente de acordo com o seu público-alvo, talvez o que vai ser mais fácil desse público entender. Logo depois a gente vai pensar na nossa paleta cromática. A paleta ela é uma combinação de cores que vai conversar com o seu público. Cores, elas trazem sensações, emoções. Se vocês procurarem na internet algo relacionado à psicologia das cores, vocês vão encontrar vários artigos, alguns livros muito legais que vão te explicar mais ou menos como cada cor funciona na nossa mente. Além dela definir, trazer sensações para o seu público, ela também tem que ser acessível às pessoas que vão olhar para essa arte. Depois a gente vai pensar em simbologia. Simbologia pode ser um conjunto de ícones, podem ser fotografias, manchas, sombras, sobreposições, qualquer elemento que possa ajudar a aproximar o seu projeto do seu público. Logo depois a gente vai criar o conceito do projeto, que é pegar toda a descrição que está no briefing e realmente colocar em prática na logomarca, na paleta e na simbologia e criar uma arte que vai ser o conceito visual do seu projeto. E por último, a gente tem a aplicação desse conceito e pensar em como usar todo o conceito que você criou e reaplicar em diferentes peças de comunicação. Porque a gente tem diferentes formatos, né? O formato que vai no jornal impresso, ele é diferente do formato que vai num feed de Instagram, que é diferente do formato que vai em stories, que é diferente do formato que vai em televisão. Pensar nessa aplicação básica para não ter distorção de imagem. Depois que a gente pensou todo esse material de divulgação, a parte de identidade visual, os canais que vão ser divulgados, a forma como vai ser escrita ou falar dessa comunicação, é imprescindível que vocês se lembrem de aplicar a régua de logos. A régua de logos ela está presente nos editais, ela está presente nas leis de incentivo, e elas precisam ser aprovadas previamente pelos órgãos competentes. Não esquece, porque isso vai ser critério de reprovação em prestação de contas depois. A régua de logos, quando se trata de edital, ela é um pouco mais simples. Ela normalmente é o logo do edital, seguido do logo do governo que ele se realiza. Quando ela é por lei de incentivo, ela é um pouquinho maior, porque aí vai entrar um possível apoiador do projeto, um possível patrocinador do projeto. A ordem das chancelas, quando por lei de incentivo, é da seguinte forma. Primeiro de tudo, é sempre a logo da lei em que o seu projeto foi aprovado. Em seguida, a gente coloca a chancela patrocinador e o logo do patrocinador do projeto. Depois, a chancela apoiador e o logo do apoiador do projeto. Claro que se tiver, se não tiver apoiador, não coloca, pula para o próximo, que é o realizador. Chancela realizador, nosso logo, o logo da nossa produtora, e dentro da chancela realizador, logo em seguida, é o logo do governo que possibilitou essa lei de incentivo existir. Outra questão é que pela lei de incentivo, normalmente tem aquela frasezinha que é obrigatória. Isso tem que estar sempre no vídeo de abertura do seu projeto, ou quando for realizar um espetáculo teatral, essa frase tem que ser falada. E é importante sempre verificar os manuais de marca, tanto das leis quanto dos apoiadores e patrocinadores. O principal manual é o da lei que seu projeto foi aprovado, do governo que seu projeto foi aprovado. É ele quem vai basear a aplicação de todas as outras logos. Sempre fotografe todo o material de comunicação impresso para poder prestar contas de que você seguiu as regras, foi aprovado e você divulgou com a régua de logos. E quando for material online, tira print. E por fim, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o marketing de patrocínio. É como você comunica o seu projeto para vender esse projeto para que algum patrocinador queira realmente colocar dinheiro nele e fazer com que ele seja executado. E o marketing de patrocínio, ele independe se é por lei de incentivo ou patrocínio direto. Ele pode ser feito para qualquer uma dessas duas formas. A diferença é que, quando é por lei de incentivo, tem algumas coisas que são obrigatórias. Por exemplo, a régua de logos que a gente falou anteriormente. A logo do patrocinador não pode aparecer sozinha como se ele estivesse fazendo aquele projeto, porque de fato não é. Ele está deduzindo um imposto, patrocinando, colocando o nome dele como patrocínio, mas quem regulamenta essa lei é a lei de fato e é o governo.
E algumas outras ações também dependem, porque tem algumas coisas que não é possível fazer por lei de incentivo. Eu estou falando disso por quê? Porque é interessante você pensar nessa comunicação de atração de um possível patrocinador para o seu projeto. Dentro dessa comunicação, o que normalmente é feito é criar uma apresentação comercial do projeto. Nessa apresentação comercial, você vai falar o que é o seu projeto, uma descrição básica, não precisa ser uma descrição exagerada do que é o projeto, por que você está fazendo ele, por que ele é importante, talvez, conceitos diferentes que seu projeto aborda. Então, ele é uma oficina de construção de equipamentos de música sustentáveis. Isso é uma especificidade do seu projeto. Há outros projetos de construção de equipamentos de música. Falar sobre sustentabilidade dentro dessa apresentação comercial se torna importante, porque o seu projeto ele é um projeto sustentável. A sustentabilidade pode estar em comum acordo com a forma como esse patrocinador ele trabalha a sua responsabilidade social corporativa. Talvez esse patrocinador nunca tenha pensado dentro da responsabilidade social corporativa dele que fosse interessante patrocinar um projeto de construção de instrumentos de música. Mas a partir do momento que ele vê que esse projeto tem uma pegada sustentável e ele, como patrocinador, ele preza pela sustentabilidade, ele passa a considerar o seu projeto. Então é sempre importante você pensar quais são os diferenciais que agregam mais valor ou não ao seu projeto na hora de fazer essa apresentação comercial. É importante você falar qual que é o seu plano de comunicação. Então, tudo isso que a gente falou aqui hoje, faz um resuminho em 1, 2 páginas, explicando um pouco como vai funcionar o seu plano de comunicação e os valores que vão ser patrocinados. Algumas pessoas separam em cotas de patrocínio, né? Então, tem pessoas que fazem a cota de teatro, por exemplo, apresenta, que é o valor cheio do patrocínio, R$1 milhão. A cota patrocínio é o valor da metade do patrocínio, R$500 mil. Apoio é bem menos, 150 mil. Então tem pessoas que dividem assim, tem pessoas que dividem em cotas ouro, prata e bronze, tem pessoas que nem dividem em cotas. Você pode simplesmente colocar o valor total do seu projeto e negociar com o seu patrocinador depois qual é o valor que ele pode apoiar ou não o seu projeto. É importante nesse ponto sempre lembrar que o seu projeto ele tem um mínimo necessário de patrocínio a ser recebido para poder ser executado. Você pode pensar em ações extras que você pode fazer com esse patrocinador. Se é um espetáculo em praça pública, o meu patrocinador ele pode, por exemplo, levar um carrinho de pipoca e algodão doce com a logotipo da marca dele. Se é um festival de música, o seu patrocinador faça um stand dentro do seu evento. É legal tentar ser o mais criativo possível, sem esquecer, quando o projeto é por lei de incentivo, que há uma lei a ser respeitada e certas ações não condizem com essa lei. E para isso, é legal fazer alguma consultoria jurídica, caso você esteja pensando numa coisa muito mirabolante. Bom, pessoal, falei demais, mas acho que falei tudo que eu precisava falar. Eu sei que é bastante conteúdo. É um conteúdo também maçante, ele é difícil de assimilar, ele é difícil de aplicar, mas é como eu mencionei anteriormente, né? Conforme você vai lendo, estudando um pouco mais sobre isso, procurando mais exemplos, vai ficando cada vez mais fácil de lidar. Se for possível contratar uma agência, um profissional para fazer isso para você, incrível, faça, investe nisso, porque a comunicação ela vai ajudar o seu projeto a se desenvolver melhor. Se não é possível, segue estudando que você vai conseguir desempenhar uma comunicação adequada para o seu projeto. Desejo boa sorte a todo mundo, espero que tenham gostado da videoaula. Se tiverem qualquer dúvida, alguma necessidade, não conseguir fazer o download do e-book, me manda mensagem, vou deixar aqui meu e-mail também na descrição desse vídeo. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Muitos beijos e abraços, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau!